para falar um pouco sobre o trabalho pela Defesa Civil. 5 meses após a enchente de maio, nós já tivemos uma outra enchente que foi de menor proporção aqui na região depois daquela enchente de maio. E nós temos novidades, né? Por mais que gostaríamos que tivéssemos mais novidades, aos poucos elas vêm acontecendo. A primeira delas, a novidade que eu me refiro, é o radar, que foi instalado em Porto Alegre e que já se mostrou eficiente aí nas últimas ocorrências, especialmente nos temporais, queda de granizo em muitos pontos do Rio Grande do Sul, e esse radar com mais precisão, mesmo que seja num curto período, ali cerca de 6 horas antes do clima mudar de fato, mas já é um avanço. Ele era para ter sido instalado em Montenegro e a gente agora tem ele em Porto Alegre. Vamos saber no Coronel Marmit se o que pode se falar a respeito desse radar. Nós tivemos também já alertas que foram feitos aí através de celulares, inclusive aqui na região do Vale do Taquari, em Roca Salles, em Mussum. Temos uma nova sede, ou uma sede que não existe hoje, né, para a Defesa Civil aqui no Vale do Taquari também no projeto. Vamos falar de tudo isso aqui dentro do Redação no Ar. Bem-vindo ao nosso programa, Coronel Clayton Marmit. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela, e aos ouvintes do Redação no Ar. Um prazer estar aqui novamente, trazer informações sobre a Defesa Civil. Passados esses 5 meses, bastante trabalho nesse período, bem sensível. Nós conseguimos esse período com os donativos que nós tivemos atender muito bem as comunidades atingidas, tanto aqui do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, onde nós tínhamos instalados 2 depósitos de recebimento e distribuição de donativos. Então, aqui nós conseguimos concluir os trabalhos aqui, distribuição do material excedente em final de julho, aqui em Lajeado, e o do Vale do Rio Pardo nós encerramos agora no dia 19 de setembro, onde nós tínhamos excedente de aproximadamente 4.000 toneladas de materiais, tanto gêneros alimentícios, material de higiene, material de limpeza, alimentos e principalmente muitas roupas. Então, nós conseguimos fazer um trabalho com apoio das demais coordenadorias regionais e distribuímos para os outros municípios do estado que também foram atingidos severamente. Além desse trabalho mais assistencial, dá para se dizer assim, Ricardo citou antes a questão do radar, mas que outras melhorias, que outras evoluções a gente teve nesse período de 5 meses? Olha, eu creio que a questão do radar tenha sido uma das principais, onde nós temos informações muito mais precisas, mais técnicas. Esse radar ele consegue fazer um escaneamento horizontal e vertical a partir do solo, então a parte mais próxima do solo, das nuvens, diferente do satélite, que só tem uma imagem do espaço. Então ele consegue captar mais informações sobre a previsão do índice de chuva, índice de raios, entre outros, vento, granizo. Então, nós conseguimos comunicar os coordenadores municipais com mais eficiência para que eles possam manter as suas equipes de prontidão, plantão e dar uma resposta rápida às suas comunidades. Esse radar, como o Ricardo falou, a instalação dele seria no Morro São João, em Montenegro, mas por questões técnicas o guindaste acabou tombando, a estrutura física do local não suportou, e ele acabou sendo instalado de forma provisória em Porto Alegre. Mas ele tem um raio de 150 quilômetros, então uma circunferência, um diâmetro de 300 quilômetros, então ele pega os 2 vales, Serra, região metropolitana, parte da região sul, e traz informações bem precisas. Durante esses últimos eventos, nós conseguimos, então, comunicar os coordenadores rapidamente sobre os eventos que estavam nos atingindo. E dessa vez o Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo não foi atingido severamente, diferente da região sul, região norte, que é onde tivemos inundações, enxurradas, vendavais, granizo novamente. E o que deu para tirar já, o que deu para perceber? Melhorias, o que facilitou o trabalho de vocês? A questão da precisão, naturalmente, mas outras melhorias que vocês perceberam com a atuação desse radar, então, especialmente nesses últimos eventos? Com certeza, uma maior precisão dos locais onde aconteceriam os eventos. Então, ele faz um polígono mais restrito, consegue delimitar com mais precisão.
E o alerta, então, ele é informado diretamente aos municípios atingidos e não de uma forma mais ampla. Então, eu creio que este tenha sido um dos principais resultados, e sendo que hoje nós estamos contando com esse radar, que é um radar de tecnologia banda C, que é de 150 km de raio. Já estamos com o processo para a aquisição de mais 3 radares para instalação no Estado. Então, todo o Estado estará coberto por radares da própria Defesa Civil e com uma tecnologia mais avançada, que é a tecnologia banda S. Ele tem um raio em torno de 250 a 300 quilômetros. Então, ele vai ter uma abrangência, um diâmetro de mais de 500 quilômetros. E esse que está em Montenegro, que era para estar em Montenegro, que está em Porto Alegre, você disse antes provisório. Vai ser feita uma nova tentativa de instalação dele em Montenegro ou outro local? Não, assim que o acesso estiver em condições para que o guindaste possa subir até o topo e fazer o içamento desse radar na sua torre. A torre já está lá. Né? Mas vai ser nesse mesmo local? Sim, vai ser neste mesmo local. Então, é a questão ali do acesso que precisa ser restabelecido. Questão de um radar com maior tempo de antecedência para alertar as comunidades. Isso é viável? É possível? Sim, com certeza. Como eu falei, com a instalação de mais 3 radares no estado, então região sul, norte e mais próximo da fronteira, então todo o estado estará coberto. Então os radares estarão sobrepostos e conseguirão acompanhar a evolução já desde a entrada dentro do estado, e com certeza vai ter uma previsibilidade com um tempo maior. O que se estima? Porque agora se fala de 6 horas, né? 6 horas, 150 quilômetros, se nós considerarmos a fronteira, isso vai provavelmente triplicar esse horário. 18 horas, quem sabe quase um dia de antecedência. Aí realmente... Também depende da velocidade dos movimentos de massa. Né? Então, e para quando a instalação então desses próximos? Os processos de licitação já estão sendo encaminhados, provavelmente para o ano que vem estaremos adquirindo esses 3 radares. E, Clayton, antes tu falastes que foi dado o alerta, logo avisar os coordenadores das defesas civis, né? O que diferente foi feito a partir disso do que a gente fazia lá 5 meses atrás, ou até antes da enchente de setembro do ano passado, na questão de agir? Claro que aqui para a região foi muito tranquilo dessa vez, né? Pegou mais a parte sul do estado, mas de que forma foi essa ação a partir do momento que se tem o alerta? Principalmente a questão da mobilização das forças de resposta. Primeiramente as do próprio estado e do próprio município. Então, a Defesa Civil já designou parte do seu efetivo para esses locais, para apoiar os municípios, que hoje as coordenadorias, nós temos 9 coordenadorias, com 2 ou 3 homens em cada local. Então, foi feito o reforço dessas coordenadorias da Defesa Civil, e o próprio Corpo de Bombeiros e Brigada Militar já designou efetivo, equipamentos, materiais para esses locais para uma pronta resposta em caso de necessidade, principalmente embarcações, principalmente questão do resgate. Já estaria tudo pronto caso fosse necessário. Isso, perfeito. Clayton Marmit, coordenador regional aqui da Defesa Civil. Vamos falar sobre as ações do Plano Rio Grande, que vão ser implementadas aqui no Vale do Taquari. O que nós teremos efetivamente aqui para a nossa região, sendo que o plano está dividido em 2 eixos, né? Que são os rios de pequeno porte, também rios de médio e grande porte. E ainda sobre o plano da bacia do Taquari, que está parado desde 2012, tivemos até em Caxias lá numa audiência para definir algumas ações a serem tomadas, né? Como, por exemplo, construções de barragens ou dragagem, enfim. O que nós evoluímos nesse sentido, o que tem previsto? Bom, dentro da Defesa Civil, os projetos que nós tínhamos já antes do próprio Plano Rio Grande já faziam parte do programa Avançar 1 e 2. E agora eles foram inseridos no programa, no Plano Rio Grande. Então, eles criaram mais robustez, já estão aprovados. Então, são 3 pilares. A Política Estadual de Proteção e Defesa Civil, que é mais a questão normativa, questão da infraestrutura e tecnologia e o próprio corpo técnico. Então, questão da infraestrutura e tecnologia, como nós já havíamos comentado de forma superficial, hoje nós temos 9 coordenadorias, será criada mais uma coordenadoria no litoral, e todas as coordenadorias serão subdivididas. Então, haverá uma adjuntoria dentro de cada uma das
coordenadorias. Então, aqui nós teremos em Santa Cruz do Sul também uma equipe fixa e uma equipe fixa aqui em Lajeado. Então, já está aprovado o incremento de 102 novas vagas para a Defesa Civil no Estado, onde cada coordenadoria deve ter em torno de 6 a 8 pessoas, militares atuando diretamente no interior, e na capital, na sede, também um corpo técnico, formado por meteorologistas, climatologistas, entre outros engenheiros, geólogos, entre outras áreas afins, muito importante para a Defesa Civil. E aqui nós já temos o projeto sendo encaminhado, estamos olhando algumas áreas, o próprio prefeito já colocou à disposição uma área do lado do quartel do Corpo de Bombeiros, mas nós estamos avaliando outras áreas também, até pela questão da dimensão que será construída essa primeira sede do interior, que será aqui em Lajeado, isso já está definido, onde será um gabinete, deixa eu olhar aqui, será um centro regional de gestão de risco e desastre, com capacidade de instalação dos gabinetes de crise, com estrutura física, tecnologia necessária, espaço para acomodação desses profissionais e operadores. E como este será o primeiro centro do Estado, também temos intenção de fazer a construção de um depósito, um pavilhão, para acomodação e recebimento para ser usado como centro de distribuição, recebimento, doações e distribuição desses materiais para as comunidades. E você disse que a prefeitura colocou um local à disposição e estão vendo, mas quanto tempo se estima para ter essa definição e o que vocês projetam para tirar do papel e realmente acontecer? 2 projetos provavelmente vão iniciar o ano que vem, que é o Centro Estadual em Porto Alegre, na capital, e um no interior, que já está definido que será aqui de Lajeado. Então é um projeto que deve iniciar no ano que vem. A obra já ou daí a questão da licitação, como funciona? Daí não é com vocês? É todo um processo, né? Ele começa pelo projeto, licitação, a intenção é que seja o mais rápido possível, que já se inicie essa obra no ano que vem. O primeiro passo é definir a área, né? Isso será que acontece esse ano ainda? Provavelmente sim, estamos trabalhando nisso, temos aquela área do Dyer, ali da sede campestre do Dyer, uma área do lado da RS 130, estamos avaliando. Claro, temos que ver a questão do próprio Dyer, a questão do Estado, aquela área do Corpo de Bombeiros, ao lado do Corpo de Bombeiros, ele não comportaria o depósito, nem L pontos, então nós estamos avaliando novos espaços, mas em último caso vai ser ali do lado do Corpo de Bombeiros, dentro das condições possíveis. A decisão final é de quem? Da chefia da Defesa Civil, claro, e do governo do Estado. Isso é uma ação de governo. Você falou em 102 novas vagas para a Defesa Civil no Estado do Rio Grande do Sul. Tem ideia de quantas pessoas hoje atuam na Defesa Civil no Estado? Hoje somos eu digo entre porque o efetivo oscila entre 40 e 50 pessoas. Vai triplicar então o número, aproximadamente. Isso, mais que triplicar. E aqui na região hoje é só o senhor? Eu ainda estou sozinho, né? Ainda estou sem o adjunto, mas sempre que há algum evento mais extremo, a gente faz a relocação, vamos dizer assim, o ROC entre efetivo. Durante esse evento eu sempre contei com o apoio tanto de Porto Alegre, do efetivo da sede, como o efetivo de outras coordenadorias que não estavam tão afetadas. Então, estávamos com o efetivo diretamente trabalhando nos centros de distribuição, tanto aqui de Lajeado como os de Santa Cruz do Sul. Mas é uma pessoa hoje, ok, conta com esse suporte, uma pessoa para Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Então, ou está em Lajeado ou está em Santa Cruz, ou municípios próximos, né? Basicamente é assim. Isso. Hoje. Sempre no trecho. Pois é. E aí, essas 6 a 8 pessoas seriam para essas 2 regiões também? Sim, seriam 6 a 8 pessoas divididas nas 2 regiões. 3 ou 4 aqui, 3 ou 4 lá em Santa Cruz também. E o coordenador coordenando as 2 regiões. Aí, sendo necessário, também uma presta apoio para outra, né? Como hoje vocês recebem de Porto Alegre. E com isso nós vamos poder estar mais próximos dos municípios, dos coordenadores, na questão da qualificação, no controle, apoio na elaboração, confecção, atualização dos planos de contingência, que isso é uma necessidade. Né? Hoje nós temos um risco que não era real, não fazia parte do nosso convívio, do nosso contexto,
que são os deslizamentos de massa, né, de movimentação de massa, deslizamentos, desmoronamentos, entre outros. Inclusive tivemos um lá em Roca Salles, neste fim de semana, uma estrada que interliga Roca Salles a Santa Teresa. Fazia poucos dias que tinha sido reinaugurado, vamos dizer assim, restabelecido, e acabou tendo um deslizamento numa área diferente. Então, é um risco existente, temos que estar mais atentos, os coordenadores municipais precisam monitorar com mais atenção, temos que criar os núcleos de defesa civil dentro dos bairros, dentro dessas comunidades que estão dentro dessas áreas de risco, para que eles possam também ajudar na questão da prevenção e da autoproteção dessas comunidades. Coronel Marmit, muito obrigado aí pela presença aqui na Rádio Independente, obrigado pelas novidades, aí vamos ficar acompanhando e que venham essas melhorias aqui para a região, para o estado como um todo, porque precisamos evoluir e que bom que agora está se olhando diferente para a defesa civil. Nós que agradecemos esse espaço, parabenizamos mais uma vez o trabalho sério que a imprensa tem feito aqui na região e temos tantas outras novidades, mas estamos sempre à disposição. As estações meteorológicas também em breve serão instaladas, juntamente com as da SEMA e da CPRM. Então, com certeza teremos respostas melhores. Nosso agradecimento e parabéns pelo trabalho de vocês também.